Então, boa noite a todos e a todas. O meu nome é Manuela Pedro Silva. A convite do Hamilton, estou a substituir a nossa querida Larissa até 20 de outubro e vou dar o meu melhor para temporariamente dar assistência ao grupo de quem tenho recebido tanto ao longo destes últimos 2 anos. Espero contar com a vossa gentileza e compreensão para alguma falha minha, pois tenho pouca experiência nestas áreas da tecnologia. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para o encontro do grupo de estudos do direito sistémico do Facebook. Este grupo teve a sua origem na visão amorosa do Hamilton Plácido Rosa, que com o auxílio técnico da nossa querida Alice Satin Calarezo criou o grupo de estudos para a produção de trabalhos científicos nesta área. Alice, percebendo que muita gente não conhecia as constelações, hoje denominadas na Hellinger Schule de Familienstellen, sugeriu que criasse um grupo de leitura reflexionada. O Hamilton aceitou a sugestão e iniciaram o grupo em 2016. Tal como o Hamilton e a Alice também estão no nosso coração o Renato Bertatti, o Osvaldo, o Marcos Castro e o René Schubert, que nos vai conduzir hoje com a sua sabedoria, a quem agradecemos desde já pela disponibilidade, pela entrega, partilha e dedicação. Este grupo tem como objetivo realizar a leitura e a reflexão desta obra maravilhosa, que é este livro fantástico. Espero que... Está aqui. Está invertido, mas dá para ver. Do nosso querido Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia deste ser humano maravilhoso que presenteou a humanidade com a preciosa dádiva das constelações, deixando um legado sem igual, com o potencial de unir o que precisa de ser unido, de incluir o que está rejeitado e de equilibrar o que está em desarmonia. E simplesmente com amor, com abertura ao amor maior que nos permeia a todos, que nos conduz e que nos une como um só. Recordo que durante a leitura serão efetuadas pausas para responder a questões, fazer partilhas, considerações e para este efeito peço que levantem a mão, também poderão escrever no chat ou perguntar diretamente. Estes encontros são gravados e ficam disponíveis no canal do Hamilton. Esta noite quem vai ler para nós é a Cristiana, que desde já agradeço, e agora passo a palavra ao René, para que daqui em diante conduza o nosso encontro. Muito obrigado, Manuela. Obrigado também por destacar, né, a questão da nomenclatura, né, que nós estamos colocando isso no campo, né, muitos da Hellinger, multiplicadores, estão trazendo isso. Recentemente, o site da Hellinger Schule publicou um artigo falando do nome Familienstellen, né, e está aí para todo mundo também olhar, pesquisar. E agradeço a sua introdução, né? Pude assistir no YouTube o vídeo anterior que vocês fizeram, né, com a exposição da aluna Cris, né, sobre a questão, né, de Hannah Arendt, né? E logicamente esse espaço aqui é aberto para isso, então qualquer um de vocês que quiser também contribuir, né, com os nossos estudos, trazendo essas visões, né, da filosofia, do direito, da psicologia, é bem-vindo, né? A gente sempre vai colocar isso aqui no grupo, questionar os nossos colegas, né? Mas hoje vamos seguir aí com a nossa leitura, né, na página 47. Cristiane, por favor, vamos dar sequência. Ok. A gente, na página 47, a gente parou em que parte? No parágrafo final. O último, né? As pessoas, certo? Isso. Ok, então vamos lá. As pessoas também adquirem forças por meio de seu destino, das tarefas que são obrigadas a dominar e da superação do sofrimento. Além disso, parece que são sobretudo as pessoas com quem estiveram ligadas que lhes dão peso, força e amplitude, como em um círculo invisível ao seu redor.
Sobreviventes do Holocausto, por exemplo, parecem rodeados pelos mortos aos quais seu destino estava interligado, como se no presente constituíssem uma força silenciosa com eles. É como se os sobreviventes, ainda em vida, também pertencessem aos mortos, como se estes fossem lembrados neles e como se também nos fizessem recordar a outra realidade, mais poderosa e sombria. Vemos algo semelhante nos soldados sobreviventes de guerra. Eles também estiveram ligados a muitos mortos e cercados por eles. Quando você demora assim, é porque o negócio Tanto assusta. os amigos quanto os inimigos. Marquito, vamos desligar o microfone aí, meu? Por favor, Cris. No que se refere a mim, de onde, se não dessa experiência de proximidade com a morte, tirei força para tomar decisões reprovadas por outras pessoas, mas que foram decisivas para meu ulterior modo de viver. Escrevi muitas histórias. Uma delas trata dessa proximidade com a morte. O Convidado. Em um lugar muito distante, onde em outros tempos foi o Velho Oeste, um homem caminhava com uma mochila nas costas pelo território extenso e deserto. Após horas de marcha, o sol já estava a pino e sua sede aumentava. Viu no horizonte uma fazenda. Graças a Deus, pensou. Finalmente alguém em meio a essa solidão. Vou até lá pedir alguma coisa para beber. Quem sabe nos sentamos na varanda e conversamos antes de eu seguir viagem. E começou a imaginar como seria bom. Porém, ao se aproximar, viu que o fazendeiro estava trabalhando no jardim diante da casa e foi tomado pelas primeiras dúvidas. Provavelmente tem muito o que fazer, pensou. E se eu disser o que quero, vou incomodá-lo. E ele poderia achar que sou insolente. Ao chegar perto do portão do jardim, apenas acenou para o fazendeiro e seguiu em frente. O fazendeiro, por sua vez, já o tinha visto de longe e ficado feliz. Graças a Deus, pensou. Finalmente, alguém em meio a essa solidão. Tomara que venha até mim. Podemos beber alguma coisa juntos e conversar antes de ele seguir viagem. Entrou em casa para colocar as bebidas para gelar. Porém, ao ver o forasteiro se aproximar, também começou a ter dúvidas. Certamente está com pressa, e se eu disser o que quero, vou incomodá-lo, e ele poderia achar que estou me impondo. Mas talvez esteja com sede e queira mesmo passar aqui. É melhor eu ir para o jardim na frente de casa e fingir que estou trabalhando. Ali ele vai me ver, e se realmente quiser vir aqui, vai me dizer, então, quando o outro apenas passou acenando e continuou seu caminho, disse a si mesmo, que pena. Entretanto, o forasteiro seguiu em frente. O sol subiu ainda mais, sua sede aumentou, e ele levou várias horas até avistar outra fazenda no horizonte. Disse a si mesmo, desta vez vou até o fazendeiro, incomodando ou não. Estou com tanta sede que preciso beber alguma coisa. Porém, também esse fazendeiro viu de longe e pensou, tomara que não venha aqui. Era só o que faltava. Tenho muito que fazer. Não posso dar atenção a outras pessoas. E continuou seu trabalho sem levantar o olhar. O forasteiro o viu no campo. Foi até ele e disse, estou com muita sede. Por favor, pode me dar algo para beber? O fazendeiro pensou, não posso lhe negar isso. Afinal, sou um ser humano. Levou-o até a sua casa e lhe deu algo para beber. O forasteiro disse, eu estava olhando seu jardim. Dá para ver que quem trabalha aqui é um conhecedor no assunto, que gosta de plantas e sabe do que elas precisam. O fazendeiro respondeu, vejo que você também entende algo a respeito. Então sentou-se e ambos conversaram por um bom tempo. Em seguida, o forasteiro se levantou e disse, já está na minha hora. Mas o fazendeiro não quis deixá-lo ir. O sol já se pôs. Fique aqui esta noite. Assim, nos sentamos ainda na varanda e conversamos, antes de você continuar sua viagem amanhã. E o forasteiro concordou. À noite,
ficaram sentados na varanda, e a terra extensa repousava como que radiante sob a luz tardia. Quando escureceu, o forasteiro começou a contar como o mundo havia mudado para ele desde que percebera que em toda parte era acompanhado por alguém. No começo, não acreditou que alguém sempre andasse com ele, que parasse quando ele também ficava parado e se erguesse quando ele partia. E precisou de tempo até compreender que era esse acompanhante. Quem era esse acompanhante? Meu acompanhante de todas as horas é minha morte, disse. Acostumei-me tanto à sua presença que já não quero ficar sem ela. É minha melhor e mais fiel amiga. Quando não sei o que é certo nem como continuar, paro por um instante e peço-lhe uma resposta. Exponho-me a ela como um todo, de certo modo com o máximo da minha superfície. Sei que ela está ali, e eu aqui. E sem me apegar a quaisquer desejos, espero que ela me mande alguma indicação. Quando estou concentrado e a enfrento com coragem, após certo tempo, recebo dela uma palavra, que ilumina como um relâmpago que estava na escuridão, e eu também sou iluminado. Esse discurso soou estranho ao fazendeiro, que passou um longo tempo observando a noite em silêncio. Em seguida, ele também viu quem o acompanhava, sua morte, e curvou-se diante dela. Foi como se o que restasse de sua vida tivesse mudado, tornando-se precioso e transbordante como o amor, que conhece a despedida. No dia seguinte, comeram juntos e o fazendeiro disse: mesmo que você vá embora, ficarei com um amigo. Então, saíram da casa e deram-se as mãos. O forasteiro seguiu seu caminho e o fazendeiro foi para o campo. Na fase final da Segunda Guerra... Ok. Essa reflexão que Bert Hellinger faz, nós chegamos a ler no livro No Centro Sentimos Leveza, né? Essa companheira, né, que é a morte. E muitas vezes nós utilizamos isso como uma espécie de meditação, né, nos grupos, seja nos grupos de encerramento, ou talvez grupos que até lidem com a questão de perdas, luto. É uma metáfora muito poderosa, né? Quando pensamos que vida e morte nos habitam constantemente. Isso é um tema frequentemente trabalhado aí por Bert, né? pela Sophie, pelos professores da Bert Hellinger, né? Como é importante para o terapeuta trazer ao seu lado essa companheira, a morte. Porque a vida está com ele também, né? Ele está lá conduzindo o processo, ele está lá facilitando, ele está com a vida, mas também trazer ao seu lado essa companheira, a morte. Em um seminário do Bert Hellinger sobre saúde e doença, que está em DVD, né? Que pode ser visto, pode ser encomendado por vocês pela editora Atma, ele também faz essa colocação, né, de como é importante para o terapeuta ter essa consciência. Porque muitas vezes nós vamos trabalhar diretamente sobre esse campo, né, dos vivos e dos mortos. Bert Hellinger falava de reinos, né, o reino dos vivos e o reino dos mortos, né, e para manter essa postura, né, retirada, sem medo, sem julgamento, sem intenção, ter junto com você também a sua própria morte. E se isso é difícil, utilizar essa metáfora aqui auxilia muito, né? Eu lembro que quando fizemos essa leitura foi junto com o professor Renato Bertatti, e depois disso eu fiz várias vezes também essa leitura. E é interessante como sempre novas sensações, cascas vão se manifestando em nosso corpo. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma colocação, né, sobre essa metáfora ou alguma pergunta? Ok. Então, podemos continuar. Por favor, Cristiane. Na fase final da Segunda Guerra Mundial, a linha de frente ocidental, em comparação com a oriental,
era o cenário de guerra mais importante. Em 6 de junho de 1944, os aliados ocidentais desembarcaram na Normandia sob o comando supremo de Dwight D. Eisenhower, futuro presidente dos Estados Unidos, e libertaram a França e a Bélgica. Como a princípio os aliados não conseguiram entrar no interior da Alemanha, temporariamente a linha de frente se estabilizou na linha Siegfried, cuja principal linha de batalha ficava a leste de Aachen. Apenas 4 divisões com cerca de 18.000 homens, bem como a tropa da guarnição sob o comando do coronel Maximilian Leyer, estavam em missão no local, entre elas também eu. Já em 12 de setembro de 1944, o 7º Corpo do Exército dos Estados Unidos atravessou a fronteira alemã. No início de outubro, o 19º Corpo do mesmo exército começou a atacar Aachen. Cerca de 13.000 soldados da Wehrmacht, bem como 5.000 homens mal treinados e insuficientemente armados do Volkssturm, viram-se diante da superioridade dos soldados americanos. Após intensas batalhas, as tropas alemãs capitularam em 21 de outubro de 1944. No lado inimigo foram 2.000 mortos e 2.000 feridos. No alemão, 4.000 mortos e 2.000 feridos. 1 em cada 3 soldados alemães tombou ou foi ferido. Mas eu sobrevivi à grande batalha em Aachen, ileso. Quem não morria acabava na prisão americana. Foi o que aconteceu comigo. Com 1.600 prisioneiros, fui encarcerado em um campo na cidade belga de Charleroi. Tratava-se, ao mesmo tempo, de um enorme depósito de reabastecimento do exército americano, com uma grande quantidade de trilhos. Todos os dias tínhamos de realizar um trabalho braçal por 10 horas. Durante o ano em que fiquei preso, carregamos e descarregamos cerca de 1 milhão de toneladas de reabastecimento de alimentos, que eram transportados de trem até seus destinos. Com efeito, após a conquista de Aachen, Eisenhower e suas tropas avançaram até a linha de frente ao longo do rio Ruhr, a leste da cidade. Em janeiro, fevereiro de 1945, as tropas conseguiram romper a linha de frente e avançar rumo ao norte. A alimentação no campo era horrível. Por ordem especial de Eisenhower, nossa ração diária fora reduzida pela metade. De fato, depois que os crimes cometidos pelos nazistas nos campos de concentração foram descobertos pelos aliados, Eisenhower ordenou que os presos de guerra alemães fossem classificados como forças inimigas desarmadas. Em 23 de julho de 1944, o campo de concentração Majdanek e em 27 de janeiro de 1945, o de Auschwitz foram libertados pelas tropas soviéticas. Em 11 de abril de 1945, foi a vez do campo de concentração de Buchenwald, e em 29 de abril de 1945, do de Dachau, para mencionar apenas alguns. Para nós, a ordem de Eisenhower significou que não éramos protegidos pela Convenção de Genebra, de 1929, que regulamentava um tratamento, um alojamento e uma alimentação dignos. Isso porque, por definição, não éramos prisioneiros de guerra, mas disarmed enemy forces. Por acaso tínhamos o direito de reclamar? Certamente não. Afinal, os nazistas aceitaram conscientemente a morte por inanição de 100.000 prisioneiros de guerra soviéticos e arrastaram milhões de civis para os trabalhos forçados. Para sobreviver no campo, era preciso roubar comida. Com a magra ração que nos cabia, não era possível sobreviver às várias horas diárias de carregamento de engradados e caixas pesadas. No entanto, aqueles que eram pegos roubando recebiam uma dura punição, 30 dias de prisão.
Em vez das 10, tinham de trabalhar 12 horas por todos os dias. À noite, eram confinados com 50 homens em um pequeno cômodo, sem a possibilidade de se sentarem, muito menos de se deitarem. A ração diária era ainda mais reduzida. 5 biscoitos cracker pela manhã, 4 no almoço e mais 5 à noite. Ninguém resistia por 30 dias. A maioria sucumbia já após 10 ou 14 dias. Desesperados, 5 colegas tentaram fugir. Todos foram pegos, colocados contra a parede e fuzilados. É claro que eu também roubei comida. Não havia escolha. Quando fui pego pela primeira vez, saí da prisão após 5 dias. Não entendi por quê. Mais tarde, fui pego roubando novamente. Era inverno e, mais uma vez, as medidas punitivas haviam sido intensificadas. Primeiro vinha o espancamento. Depois era preciso cavar uma cova. Em seguida, a cabeça era raspada e se era colocado em um barracão sem janela. Obviamente, não havia cobertor para passar a noite. A alimentação consistia de pão e água. E mais uma vez aconteceu algo estranho. Não fui espancado, nem tive a cabeça raspada. Na época pensei, se eu não sair daqui careca, então isso é um sinal para mim. Tenho de fugir. E assim seria. Nesse período, um soldado americano sempre fazia a guarda perto de mim e se postava à minha frente como para me proteger. Por quê? Muitas vezes meus colegas zombavam dele, que, pelo que supunhamos, não entendia alemão. Esse aí é viado, diziam, ou então gozavam de seus cabelos ruivos. Eu não gostava disso, sempre os exortava a pararem com esse falatório depreciativo e desrespeitoso. Vocês não deveriam falar assim, admoestava-os. Quem se mostra arrogante em relação aos outros perde a conexão com eles. Afasta-se deles, que também acabam se afastando. Por isso, a soberba é algo que torna o indivíduo solitário e desconfiado. O arrogante tem de temer que os outros o repudiem, que contem secretamente com o fato de que ele cairá de seu pedestal até voltar a se tornar igual aos outros. Sim, ele mesmo espera secretamente por sua própria queda, pois em longo prazo sua alma não suporta essa soberba. Por isso, acaba cometendo erros que os outros não compreendem, mas que estão em sintonia com sua alma. Não suportamos por muito tempo as personalidades arrogantes. Os outros também não. Contudo, aquele que se humilha e se coloca abaixo das outras pessoas também perde a conexão com elas, que sentem a pretensão nesse tipo de humildade e a recusa em agir em conformidade com a grandeza humana. A verdadeira grandeza é exigente, mas de modo benéfico. Com efeito, assim como reconhece os outros, ela também espera esse reconhecimento por parte deles. Somente mais tarde soube por um amigo que ainda ficou um bom tempo no campo que esse americano era alemão. Por ser judeu, tinha fugido para os Estados Unidos antes dos nazistas. Chegou no dia D, à praia, na Normandia, em um navio de desembarque e foi empregado como guarda de seus antigos inimigos. Entendia tudo o que dizíamos, sem demonstrar a menor expressão. Porém, reconheceu que eu o defendia e o respeitava, e como agradecimento cuidava de mim e me protegia. Na época, cerca de 1,5 milhão de judeus lutaram nos exércitos dos aliados, cerca de 550 mil apenas entre os americanos. Muitos deles tinham emigrado da Alemanha para os Estados Unidos, entre eles alguns homens famosos, como os escritores Stephen Heim e Klaus Mann, filho de Thomas Mann, mas também o jornalista Franz Spellmann, inventor do conceito Frauenwunder. Após 7 dias, tive permissão para deixar novamente o barracão, sem nem sequer ser interrogado. Imediatamente comecei a me preparar para fugir, pois sabia muito bem que esse passo já tinha sido dado. 1 ano de prisão era suficiente. Muitas vezes em minha vida, tomei decisões importantes sem hesitar. Nessas ocasiões, sigo uma orientação interior e tenho absoluta certeza do que quero,
pois sempre sei muito bem que essa parte da vida já passou. Portanto, por que esperar? O que é velho envelhece assim que o novo chega. Então, pode terminar. E tão logo termine para nós, nosso olhar e nosso movimento podem seguir para a frente. Se pararmos nesse movimento, o novo também para. Em vez de vir, falta. O novo envelhece o velho. Dele tira o tempo e suas possibilidades. Quanto mais rápido nos preparamos para o novo, tanto mais rápido o velho ficará para trás. Ficará para trás sem deter o novo nem barrar seu caminho. Isso significa, então, que o velho está completamente terminado? Graças ao novo, seus dias estão contados. Por mais precioso e valioso que tenha sido para nós, apenas quando entra no novo como algo velho e ao mesmo tempo fica para trás no novo, é que o velho continua agindo nele. Se uma coisa deve durar para sempre, já envelheceu. Passará a durar como algo velho, sem abrir espaço para o novo. Apenas no novo pode permanecer por um instante. Contudo, em comparação com ele, com menos em vez de mais. O novo renova o velho, substitui-o apenas até ele próprio se afastar do próximo novo. O velho continua entrando no novo e sendo absorvido por ele. E para onde vão nosso olhar e nosso movimento quando avançam? Saem do velho e caminham para a frente. Contudo, o velho continua dentro do novo, renovado e por um instante. Caminha junto com ele, ultrapassando o novo, que em breve será velho, em um movimento no qual tudo se multiplica e se torna mais novo, e nós com ele. Informei a meus colegas. Obrigado pela leitura até aqui. É interessante, né, observar que essa é uma passagem que ele menciona, né, naquele livro Constelações Familiares, As Ordens do Amor, né, que ele já tinha passado por um campo, né, de prisioneiros, mas aqui a gente tem detalhes mais precisos dessa passagem, né? Então, desde a leitura passada, né, ele participou do treinamento quando jovem, foi para o front, foi lá para frente lutar, esteve nas ofensivas dos aliados, foi preso por eles, ficou num campo de refugiados não, né, de prisioneiros, e sobreviveu a tudo isso, né? Inclusive, muito dessa filosofia dele, muito desses relatos que ele traz da guerra, dos horrores, da morte, são relatos de alguém que vivenciou essa guerra, que esteve lá e que viu os lados, né? Então, quando a gente fala muitas vezes, né, tanto na constelação familiar como no direito do sistêmico, né, a questão do conflito, né, de dois lados opositivos, né, que começam um embate, começam um debate, começam um ataque, e como isso vai resistindo e vai se mantendo, né, vai se repetindo. E aqui é como se ele trouxesse isso e trouxesse também essa postura dele de passagem, né? Ele estava passando por isso, não incógnito, né? Não alheio, mas absorvendo algumas coisas, mas também a gente não percebe aqui a tomada de partido, né? Essa reflexão que ele faz aqui sobre a arrogância, lembro-me, ele fez uma longa explicação sobre isso em 2015 no seminário de supervisão lá na Alemanha, e falou que a arrogância é um dos inimigos, inclusive, de facilitadores, né? Como nós tínhamos que tomar muito cuidado com esse elevar-se sobre, né? A partir de um saber, né? E que, logicamente, isso é uma defesa, um mecanismo aí do ego, né? Só que o facilitador, a postura do facilitador não é uma postura de ego, né? Não é uma postura do saber. É uma postura que, inclusive, por ser sem intenção, sem julgamento,
ela abdica, né, desse saber, ela abdica de poder tomar esse campo para si, e a partir daí julgá-lo, né? Então é interessante como ele vai tecendo aqui a história dele, uma história crua, né, de guerra, com muitos desses pensamentos. Essa parte final aqui, onde ele fala do novo e do velho, vocês também vão encontrar em outros livros, entre eles no Sempre Sentimos Leveza, né? Então, a gente percebe aqui ele nos indicando, olha, muitas das coisas que eu vivi, que eu sofri, né, que eu passei, me renderam essas metáforas, me renderam esses pensamentos, e aqui para nós isso fica bastante claro, né, porque é um tecido, né, e novamente a gente podia dizer, de repente a pessoa se fecha nos horrores da guerra, descreve os horrores da guerra e se prende aos horrores da guerra, né, e aqui vocês veem ele falando dos lados, né, sim, os lados horríveis, o novo que surge, mas a importância desse novo que surge ter em si também o velho, né? Quer dizer, isso não é esquecido, isso não é deixado para trás, porque caso contrário o novo flutua muito alto, né? Então permanece assim no meio, talvez permanece aí num centro, né? Até aqui, vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma reflexão? Sim, o Marco Aurélio tem aqui a mão levantada, deve querer. Eu vou abrir o microfone. Já abri aqui. Já abri, ok, Já, muito obrigada. obrigado. Gente, que varredura, né? Esses estudos. E eu já falei e toda vez mexe muito comigo, né? O Renê, eu achei muito interessante como que já nessa época o Bert percebia todo o fundamento das leis sistêmicas. Eu fiquei impressionado aqui quando ele menciona atrocidade versus atrocidade. Ele sabia que passaria por torturas, execuções, ele poderia ter sido executado pela fome, né? Pela fraqueza, pelo adoecimento, pela inanição, e ele compreendeu nessa expressão que era ok, porque o sistema nazista fez isso. Eu fiquei impactado com isso, com essa capacidade, já nesta época, de compreender essa lei sistêmica, que seria o quê? Equilíbrio de troca, Renê? Queria te ouvir mais sobre isso, né? Quando ele fala, né, do que ia acontecer, quer dizer, inimigos de guerra desarmados, quer dizer, é uma sentença, aquilo ali foi foi uma condenação, uma sentença de morte para os prisioneiros alemães. Sim, sim. A sorte foi que eles não ficaram na mão dos russos, né? Os norte-americanos, mesmo os colocando como prisioneiros desarmados, né? Quer dizer, inimigos prisioneiros desarmados, eles não tratavam como os russos tratavam, né? Aí a gente tem outras questões aí que aconteceram do outro lado do fronte. Mas o que eu vou colocar aqui é uma visão, tá, Marco? E se os colegas tiverem outra, por favor, se coloquem. Na psicanálise, a gente fala que muitas interpretações são a posteriori, né? Eu acredito que Bert Hellinger fala aqui, ele escutava o seu interior, né? Ele tinha uma atenção aí à sua intuição, ao seu silêncio interior muito grande já nessa época. Mas provavelmente a elaboração disso, inclusive no sentido de leis sistêmicas, foi um amadurecimento com a vida. Quer dizer, essa sabedoria que ele traz, inclusive é interessante, né? A gente escreveu uma autobiografia depois dos 90, né? Porque exatamente é o olhar de um percurso que volta para lá e até percebe, eu não sabia, mas ao mesmo tempo sabia,
Quer dizer, havia um saber lá, mas não era um saber do ego, não era um saber racional, concreto, palpável, né? Mas sim, havia. Né? E isso realmente é muito interessante nessa costura, né? Que a gente vai vendo várias bases aqui, sim, como você falou, das leis sistêmicas aí, né? Muitas vezes, quando você desarma um inimigo, e algumas tropas falam isso, a tua vida não lhe pertence mais, né? Você não tem mais o direito à vida. Nós que vamos decidir se você vai ser torturado, se você vai ser um escravo ou se você vai ser fuzilado, né? Então, se perde, às vezes, tudo, né? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca. Eu lembro de uma história que também não sabemos o quanto ela é real, mas a gente sabe que o Barão Vermelho, na Primeira Guerra Mundial, era um soldado alemão que voava muito bem, e ele foi abatido quando eles fizeram a incursão sobre território francês. E depois que ele foi abatido, ele desapareceu. Mas conta a história que ele foi abatido por uma esquadra francesa e ele pousou, né, em território francês. E quando um soldado chegou perto dele para pegar a insígnia dele, ele deu um tapa com a luva no soldado e falou: procure o seu general. Apenas alguém de alta patente pode tocar nessas insígnias. Né? E aí a gente vê a questão de uma hierarquia, né, presente. Né? Bert Hellinger aqui deixa claro que não tinha mais hierarquia. Era, né, prisioneiro, sem arma, na mão, né, dos aliados. E automaticamente o equilíbrio de troca aqui, que Bert Hellinger percebe, talvez muito a posteriori, muito tardiamente, é que ele foi humilde, ele foi um preso humilde, né? Roubou por necessidade, mas também não foi contra o sistema e percebeu mais tarde que aquele soldado a qual ele não chacotava, a qual ele não atacava de forma arrogante, na verdade, realmente fez uma equivalência aí. Não, você me respeita, eu respeito você. Né? E aí é interessante também a leitura desse texto, né, do rapaz que tem sede e chega aí na fazenda e fala: por favor, me dê algo para beber, eu tenho sede. E o outro fala: eu não posso negar isso, afinal eu também sou um homem. Né? E aí a gente vê, ok, existe uma guerra, existe um conflito e existe a possibilidade de eu, como homem, reconhecer minhas necessidades como homem e as necessidades de meu oponente, de meu inimigo declarado pelo Estado, como um homem também. Né? Então, aí, sim, a gente vê aí a filosofia de Hellinger muito forte. Né? E existem outras passagens nas quais ele fala exatamente o quanto ele se recusava a utilizar a arma, né? a atirar. Né? E o quanto isso foi pesado, porque num regime como o nazista, isso é considerado uma deserção, isso é considerado um crime de guerra. Né? Se mandam você lá para frente para atirar, é para você ir lá para frente atirar. Né? Não é para você não fazer isso. Né? Então, são vários pontos que a gente percebe aqui que existia a natureza dele, né? Só que essa leitura que você vê das leis sistêmicas, acredito que aí é o Hellinger sábio, né? Olhando lá para trás e falando: cara, a minha natureza aqui, ela está em sintonia até hoje, é isso mesmo. Só que a leitura que eu faço disso agora é a partir de leis sistêmicas. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. Né? Eu gostaria até de saber dos colegas se vocês veem de alguma forma diferente aí essa questão que o Marco coloca tão bem. Ok. Marco, você gostaria de adicionar mais alguma coisa a isso? Não, você completou bem, assim, né? É difícil para ele, e, no entanto, ele conseguiu fazer. No estágio de conhecimento que ele tinha e
e com o avanço da sistematização da obra dele, ao fazer a autobiografia, ele conseguiu mostrar que já naquele momento ele realmente percebia isso, né? E é muito isso que você falou mesmo, quer dizer, ele aos 90, né, quando estava fazendo a autobiografia, óbvio que ele tinha um conhecimento muito maior, mas é como você falou, era o conhecimento do ser, não era egóico isso, era o ser e tinha que ser assim, uma potência, né? Olha, eu falo o seguinte, depois de eu olhar e estudar essa obra, e desculpa, gente, isso sempre mexe muito comigo, porque é muito difícil a gente participar de guerra, né? É óbvio que não há termos de comparação entre o que ele viveu e o que eu vivi, né? Como também não há termos de comparação entre o preparo e a evolução dele e a evolução que eu tenho, né? Então, talvez proporcionalmente a minha capacidade tenha sido assim tão duro quanto, né? Mas admiro cada vez mais o Bert, sabe, assim, conhecer esse livro, a vida, a obra, o trabalho, aumenta muito, muito mesmo, a admiração. E a nossa responsabilidade, né, de nesse momento que virou uma febre essa questão de constelação, né, e a gente vê tanta superficialidade no trato das constelações, cursos online, não sei o quê. Poxa vida, esse nosso grupo aqui, né, tanta gente aqui que está desde 2016 estudando, né? Então, acho que a nossa responsabilidade é muito grande, a gente estudar, estudar, estudar e honrar muito essa vida e essa obra. É isso, Renê. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, companheirada aqui desse grupo. Estou vendo mais homens, hein? Que bom. As forças femininas nos homens estão chegando aqui. Então, isso é muito bom também. Valeu, gente. Sim. É interessante, né? Porque a leitura começa, né, bem na página 47, onde ele fala, né, que homens recebem sua força muitas vezes através do seu destino, né? Através da superação de seu sofrimento, da elaboração de seu sofrimento. E autobiografias, ou melhor dizendo, a literatura é uma forma também de você fazer essa elaboração, né? Sabemos de muitos que passaram por guerras, e agora não vou fixar na Segunda Guerra Mundial, nem na Primeira, nós temos várias histórias de guerra, né? E que utilizavam a literatura, a reflexão, a filosofia, como uma forma de elaboração, uma forma de, ao mesmo tempo, expor aquilo, poder ampliar a sua visão em cima disso. Porque se você olha apenas como a moral, aquele mal que me foi feito, e eu estou mal por causa daquele mal que foi feito, você começa a ampliar e perceber que aquilo está envolvido em um plano muito maior, em um contexto muito maior. Essa elaboração faz com que você saia mais sábio de seu próprio campo, né? Então a gente pode ver aqui Bert Hellinger, de certa forma, escalando sua própria história, né? Sim, com uma intuição interna, com uma sabedoria interna, mas é um percurso, é uma travessia, e provavelmente cada um aqui sabe das suas travessias, dos seus percursos, mas essa parte da leitura inicial que a Cris fez é muito importante. Isso às vezes a gente fala nas constelações e muitas pessoas ficam incomodadas com isso. Não, como assim eu vou tirar a força do meu destino? Meu destino é horrível. Você não sabe pelo que eu passei. Realmente, nós não sabemos. Mas muitas vezes a falta, as dificuldades, as torturas, as ausências, elas vão também dando outros tipos de saberes, resiliências, possibilidades,
né? Então, nunca podemos olhar para o destino de uma forma única. E aqui a gente pode ver Bert Hellinger olhando para o destino de uma forma bem multicolorida, né? Manuela, eu estou vendo que tem uma pergunta aqui. Se você quer que eu leia, você lê? Tem aqui também a Débora Meyer, que Okay. tem... Sim, Débora, quer que abra o microfone. Oi, boa noite. Boa noite, Débora. Gratidão pelo encontro. Desculpem, a câmera está desligada, mas vai ser melhor para mim hoje. Isso que o Renê falou, que era o que estava tocando muito, que é essa parte da gente ver o Bert como humano mesmo, né? Porque a gente às vezes coloca ele num lugar muito alto, muito longe da gente, né? E a Sophie Hellinger chegou a falar que ele muitas vezes queria ser visto como um homem mesmo, um homem comum, né? E assim, mas me toca muito quando a gente vê todo esse sofrimento que ele passou, né? E a força que ele teve, e quantos de nós, às vezes, por pequenas coisas, só olhamos para a nossa dor. E ele, quando fala isso, que é velho envelhece assim que o novo chega, que é a oportunidade que ele deu desse novo chegar, né? Um novo tão maravilhoso que ele não olhou para a dor dele, mas conseguiu força para olhar para toda a humanidade, né? Então, assim, eu fico muito tocada com essa passagem do livro. E o tempo todo também ele conta isso, essa passagem antes da morte, que a morte sempre o acompanhou. E também me chamou muita atenção, eu fiquei pensando por que aquele soldado foi o que ficou com ele, né? A proteção que ele já tinha para conseguir chegar onde que ele chegou, para conseguir levar adiante essa missão maravilhosa que ele trouxe para todos nós, né? Se não fosse aquele soldado, talvez ele não teria oportunidade de demonstrar essa generosidade dele, né? E é também essa lei do equilíbrio atuando aí no relacionamento dos dois, né? Porque ele fez uma coisa boa para o soldado, que é protegê-lo de uma maledicência, né? E o soldado fez mais por ele ainda, né? Protegeu ele numa coisa muito maior, né? Então, aquela fase que você faz uma coisa boa, o outro se sente na obrigação de fazer algo melhor para você, né? Mas o tempo todo que eu estava lendo isso, eu fiquei muito, assim, pensando nisso. Por que que esse soldado já estava lá? Por que não foi um outro soldado que não saberia falar alemão, mas foi um que sabia falar alemão e um que ajudá-lo nessa fuga, né? E a sobreviver, né? Uhum. Então, é uma passagem maravilhosa, eu realmente me emociono muito com essa parte, né? Muito obrigada e agradeço, né, por todos aí que estão colaborando, Renê, Cristiane com a leitura, e essa senhora linda aí falando português, que eu não sei o nome. A Manuela, sim. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, Débora. O Bert Hellinger costumava... Só um instantinho, só vou complementar aqui. O Bert Hellinger costumava dizer, né, que nós nos entregamos a uma força maior, né? Então, muitas vezes não perguntamos por quê, mas sim, talvez para quê, talvez como, ou simplesmente nos colocamos a serviço. Essa postura é algo que ele trabalha em vários livros, né? E a gente percebe que muito da obra dele teve estímulos, né, de colegas, de amigos, da esposa, né? Como ele fala no começo dessa autobiografia aqui, né, que foi a Sophie que de certa forma, não, vamos lá, vamos escrever essa autobiografia aqui, né? Quer dizer, de trazer esse lado também humano, essa vivência que provavelmente muitas dessas lembranças ainda trazem também dor, ainda trazem um pesar, para não falar dor, talvez pesar, né? E o sistema está em ordem, né? Estamos a serviço desse sistema.
Então, o Bert Hellinger sempre nos convida a ampliar o nosso campo de visão, né? Isso é sair do ego, né? Isso é sair da arrogância. É pensar nesse eu inserido num coletivo, né? E eu nasci no coletivo, né? E, logicamente, eu atuo no coletivo e o coletivo atua em mim, né? Então, Sartre nos dizia, nenhum homem é uma ilha. É bem isso. Não somos uma ilha, somos um ser no coletivo e um coletivo no ser, né? E isso vai se renovando, vai perpetuando. Alguém tinha me perguntado alguma coisa, só que eu falei no meio, não sei quem foi. Ah, Antônio. Desculpe, Antônio, por favor. René, uma questão de interpretação aqui que me veio. Quando Hellinger ele fala desse relato da morte como companheiro, estaria ele fazendo uma alusão essa companhia da morte das vidas que ele precisou tirar em função do combate que ele necessariamente precisou participar? Então, a história que eu tenho, Antônio, é que ele não tirou vidas, não diretamente, né? Logicamente que todo soldado alemão participou, né? Era parte de uma tropa e no final havia a contagem de corpos e não tinha sido um soldado, tinham sido todos, né? Quando ele fala isso, ele fala de um lugar muito mais filosófico. O Peter Spelter, meu professor, ele fazia referência a uma obra alemã de Dürer que chama Das Tod als Freund, que é exatamente isso, a morte como companheira. E é um quadro na qual você vê um rapaz de cabeça abaixada, assim, quer dizer, um rapaz num banquinho morto, e você vê uma pessoa de capuz tocando um sino, né? E a obra conta a seguinte história, né? Que ele era um sineiro, né? Ou seja, nas cidades antigas, Manuela, nem sei se na tua cidade ainda tem isso, né? O rapaz que vai lá tocar o sino da igreja nos horários certos, né? Uma profissão isso antigamente, né? E Dürer fala do sineiro que estava lá tocando o sino, né? Ou pelo menos estava esperando para tocar o sino, e a morte chega. E fala, ok, vamos. E aí ele olha para ela desesperado e fala, mas se eu morrer, quem toca o sino? E aí é esse quadro, né? Ele morto e a morte tocando o sino, né? Ou seja, a vida segue, né? Tem a morte como companheira. Então, quando o Bert traz isso, ele traz isso muito da filosofia. É uma referência que vocês vão encontrar em Heidegger, vocês vão encontrar isso no existencialismo, né? E Hellinger estudou muito, né? Tanto na teologia quanto na filosofia, muitos desses pensadores, né? E daí vem muito forte essa noção da morte próxima, né? Um padre, ele trabalha muito com a morte, ele trabalha muito com a partida, né? Então automaticamente ele medita muito sobre ela, ele ora muito sobre ela, né? Então é esse o lugar. Eu não faria essa relação, né? Porque as coisas que eu li foi que diretamente ele não chegou a matar, a torturar pessoas, né? Como soldado, né? Mas ele foi um soldado, isso sim, né? Mas que ele usou a arma e mirou e matou alguém, a gente não tem relatos disso, né? Agora, que ele sofreu os horrores dessa guerra, sem sombra de dúvida, né? Como o Marco mesmo conta, não tem como você passar impassível por isso. E a gente está lendo esse livro desde o começo, quer dizer, o Hellinger, molequinho lá, ele já foi arrebanhado aí pela juventude hitleriana, pelos grupos, não tinha muito isso de tipo, não estou muito afim, quero fazer... Não, você vai participar. Então ele foi entrando, assim como muitos pacientes meus relatavam, né? Você não tinha muita escolha, né? Era aquilo, né? E se você virasse e falasse, não, porque agora eu vou fazer uma brincadeira, tá? Não, eu sou natureba, eu sou vegano, eu sou hippie, inimigo do Estado, né? E não era uma coisa assim, você ficava marcado, teu pai, tua mãe, tua irmã, teu tio, tua avó, todo mundo ficava marcado,
né? Então, muitos participavam porque não tinham muita alternativa em relação a isso, né? E sim, e o Hellinger fala disso, todo alemão carrega não só culpa, como responsabilidade, porque sabe o que fez. E sabe que muitas vezes não se colocou contra isso, né? E um pouco antes de você me fazer uma pergunta, me veio isso em lembrança. A gente teve alguns movimentos contra, né, o nazismo dentro da Alemanha, por alemães, né, não só por comunidades judaicas. E no filme O Pianista, eu acho que é O Pianista o filme, né, que tem a história de Spielmann, né, que era um pianista judeu. Existe uma passagem bem no final de um general nazista que descobre onde ele está e ele não entrega Spielmann, né? E no final a gente vê que esse nazista ele acaba sendo preso e ele depois ele vai para um campo de concentração russo e ele morre lá. Recentemente foi feita uma pesquisa e o Estado judaico reconheceu ele como um herói de guerra, esse nazista. Porque o Spielmann não foi o único judeu que ele salvou. Ele salvou milhares de judeus. Por causa da patente dele, né, ele conseguia resguardar muitas vidas. Mas é aquela coisa, o campo ele é tão horrível que essas histórias elas levam, às vezes, décadas para vir à tona. Né? Porque existe culpa, existe ódio, existe medo, existe vergonha. Né? Então, isso não aparece dessa forma. Mas não sei, você gostaria de complementar com a sua reflexão? Não, era só sem juízo de valor, claro, né? Mas é uma interpretação e você foi muito claro. Muito obrigado. Sim. Não, eu sei que em várias passagens Hellinger acaba trazendo à tona Heidegger, e Heidegger, na Alemanha, foi um dos filósofos que mais trabalhou essa questão da morte, né? Nós somos um ser para a morte, né? E assim como a Cris trouxe para nós a última vez aí a Hannah Arendt e tal, a gente sabe que Hellinger ele se baseou em muitos pensadores para fazer esses postulados, esses axiomas, ou então essas frases curtas e que nos pegam de forma tão profunda, né? E, logicamente, isso faz mais sentido quando Hellinger fala, porque ele falava do lugar da experiência, né? Ele não estava repetindo alguma coisa, ele tinha passado por aquilo. A gente está vendo agora, né? Quer dizer, desde o começo até 45, a Alemanha sendo rendida e o cara ainda está lá. Aí vai para um campo de presos, e como o Marco mesmo falou, quer dizer, era para estar morto, né? Porque não havia muita clemência para esse tipo de soldado, né? E a gente sabe que muitos alemães fugiram, né, para outros países, principalmente dos russos, mas também dos norte-americanos, porque sabiam que não interessava se você tinha feito algo ou não, naquela hora você era o nazista e você ia sofrer. E esse nome nazista ele permaneceu muito tempo depois. Na verdade, ainda hoje, né? Alguns ouvem isso com vergonha e outros hoje, e isso é perigoso, escutam isso com orgulho, né? Então, acho que esse fantasma a gente sempre precisa olhar, sempre precisa refletir, debater. No Netflix vocês têm um filme reflexivo bem interessante, que chama Ele Está de Volta Novamente, né? Que mostra Adolf Hitler aparecendo nos dias de hoje, né? Mexendo no Google e etc. E o chocante desse filme é que ele é uma espécie de documentário. E o ator que fez Adolf Hitler, de uma forma meio cômica, tragicômica, né? Mas ele contracenou com muitas pessoas que não sabiam o que ele estava representando. E essas pessoas apoiaram ele. Então, é um documentário que vale a pena assistir, porque esse risco sempre está aí, né? Do totalitarismo, do autoritarismo, né? Dessa questão da banalização do mal, né? E eu acredito que sim, todos nós tenhamos que estudar não só as constelações familiares, a
filosofia, a teologia, a psicologia, né? Somos humanos, temos potencial e temos fraquezas, temos defeitos, né? E eu vejo que aqui é o Hellinger contando sua história, contando a questão da guerra, ele não está escondendo coisas, ele está escancarando coisas, né? Nas quais muitos o julgaram, sim, né? Muitos o né, enforcaram publicamente, né? Quando ele lançou Paz e Conflito, falaram, como é que você pode escrever um livro desses? Justo você que lutou do lado dos nazistas, né? Então, tudo tem vários lados da moeda, não só dois lados, são vários lados da moeda, né? E que bom que Bert nos presenteou com essa autobiografia, né? Porque podemos ver esse outro lado aí também. Esse destino tão difícil e, ao mesmo tempo, quem será que seria Hellinger sem esse destino tão difícil, né? Isso é só para a gente refletir, né? Não para a gente responder. Manuela, por favor. A Paula Lima escreveu aqui no chat, não sei se ela quer falar, ela própria. Ela está aqui. Paula, Sim. pode abrir teu microfone. Pode abrir. Oi, Renê. Olá. O meu comentário é simplesmente pensar em alguns seminários que eu já tive e na própria escola, aquela postura interna. Por mais que eu tenha que dizer, fazer algo, de que lugar dentro de mim eu faço, né? Me lembro de uma passagem, se eu tenho que dizer não, eu digo não. Mas qual é o lugar dentro de mim que eu digo não? É um lugar amoroso. Eu lembro de uma aula do Joel dizendo isso, né? Então, você falou, ele não matou ninguém, não torturou, mas externamente ele tinha essa missão como soldado, né? Mas quando eu leio isso, eu fico, a imagem que me vem é essa postura dentro dele, internamente. Qual era o lugar? Isso me lembra também um pouco do Mandela, naquela história. Eu estou preso, mas não estou aprisionado, né? Quando tantos anos esteve preso. Não sei se eu me fiz clara, mas essa que foi a imagem que me veio. Sim. Eu acho que de uma maneira muito, muito bonita você traz a questão da postura, né? E isso é uma coisa que Joel Veza trabalha como ninguém, né? Quando ele fala do Raum, né? Do espaço, né? Quer dizer, fazer espaços internos, né? E de repente eu respondo de um lugar negro dentro de mim, de um lugar muito sombrio dentro de mim. Ok, dê espaço para isso e verifica se existem outros espaços além desse. E muitas vezes nós não fazemos esse exercício porque a gente fala, não, esse lado é sombrio, é melhor não dar vazão a isso, isso é um porão. E aí entra aquela frase de Bert Hellinger, né? Aquilo que eu nego, né? Me aprisiona, né? E aquilo que eu respeito, que eu reconheço, me liberta, né? Aquilo que eu reconheço me liberta mesmo. Ou seja, permitir ver dentro de mim da onde vem essa resposta, né? Isso nas constelações é muito claro. Às vezes o representante não consegue falar, né? E aí o facilitador ele presta atenção se é o representante que não consegue ou se é a pessoa do representante que não consegue, né? E se a pessoa não tem problema, a gente troca, né? Não é nada pessoal, isso é ótimo, porque a pessoa do representante vai ter muito aí para refletir, né? Quer dizer, onde no meu sistema que isso é tão difícil, né? Agora, se é o representante, aí isso é uma informação do campo, né? Talvez ainda não esteja pronto. Ou talvez eu estou chegando num obstáculo sistêmico. E ainda existe uma outra possibilidade, essa possibilidade de supervisão. Talvez esse seja um obstáculo do facilitador, que esteja conduzindo, não facilitando, mas conduzindo a constelação para um terreno perigoso, né? Ou seja, são várias camadas, várias cascas aí que a gente tem que prestar atenção. Mas você descreveu muito bem a questão de postura. Qual é a minha postura? Eu penso uma coisa, eu falo uma coisa, e o que eu estou sentindo em relação àquilo que saiu de mim, ou aquilo que chegou em mim?
né? Essa percepção é realmente me transformar numa antena, né? E um facilitador norte-americano, o William Manley, ele fala muito isso, né? O nosso corpo é exatamente a nossa bússola no campo, né? E também é assim para o facilitador, né? Dele estar na postura, e se ele perceber que ele saiu da postura, ele mesmo já tentar, como se diz, se calibrar, né? Que o representante vai sair da postura, ok, ele é representante, né? O cliente também, o cliente, na verdade, ele está aberto, né? Muitas vezes, extremamente aberto. Agora, o facilitador tem que prestar muita atenção nisso. O facilitador tem que estar, sim, atento. Não no sentido de uma atenção egóica, eu não posso fazer nada errado, não é isso, mas uma atenção respeitosa em relação ao campo, né? Uma atenção talvez plena, meditativa, presente. A Ursula Frank iria dizer, o facilitador ele está em estado de presença, né? E se ele sai do estado de presença, ele corre o risco de cair no transe do seu cliente ou entrar no seu próprio trauma, né? Então, cascas, todos nós temos, gente, né? Todos que aqui falam têm essas cascas, né? E quanto mais consciência a gente tem delas, quanto mais a gente consegue começar a escrever a nossa história e rever essas partes difíceis, mais a gente pode se tornar instrumento e a serviço de algo muito maior aí. Obrigado pela sua colocação. Você quer complementar com mais alguma coisa? Obrigada a você, Renê. Foi fantástico. E a todos aqui. Prazer estar aqui. Obrigada. Mayra, o nome dele é William Manley, né? Ele é um facilitador dos Estados Unidos. Já esteve aqui no Brasil, em São Paulo. Ele foi aluno de Bert Hellinger, né? Das antigas, né? Manuela, pelo horário, acredito que a gente possa caminhar para o fim, né? Sim, sim. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada principalmente ao René, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos que tanto nos acrescentam e nos, cada vez nos ancoram mais nesta sabedoria que nós ainda estamos a começar a caminhar, que são as constelações familiares, a Familienstellen, e obrigada pela linda leitura da Cristiane. Desejo uma boa noite a todos, uma boa semana e até para a semana, se Deus quiser, que estejam todos bem. Muito obrigada e muito boa noite. Gratidão a todos, todas. Obrigada, boa noite.